motivos de hoje assim, que levam os jovens a se tornarem dependentes químicos? Então, Joyce, muitas razões podem levar ao adolescente, ao jovem a usar droga, né? Cada pessoa vai ter o seu próprio motivo, né? Porque o jovem é um ser individual, único, né? Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho o que passa na vida desse adolescente, né? A grande dificuldade de hoje é que os jovens não admitem, né? Ou mesmo não percebem o problema do uso, né? A escolha pelo uso pode ter vários fatores. Primeiro, a falha de sistema familiar e social, né? Como eu disse, dificuldades de comunicação, muitas vezes, né, não conseguem lidar com as próprias angústias que acontecem dentro de casa, né? Aí eles têm que buscar, né, um grupo, né, com o qual ele vai se relacionar fora de casa. Com isso faz com que ele construa a sua identidade, né? E muitas vezes, né, esse grupo também tem o uso, né, está inserido com o uso também, né? A própria aceitação como ser, né, a sua própria autoafirmação. Muitas vezes, né, é a impulsividade, é uma fase, a adolescência é uma fase de momentos imprevisíveis, né? Então, às vezes o jovem faz escolhas, né, e muitas vezes essas escolhas são erradas, né? Então, assim, tem vários fatores que podem causar, né, o jovem a experimentar a droga e, assim, várias coisas que a gente pode observar depois para poder saber se realmente esse jovem está fazendo uso ou não. E qual é o tratamento utilizado com seus pacientes para tentar descontrair eles, para eles terem uma libertação? Bem, na verdade, Joyce, eu penso assim que a primeira coisa importante, né, é que o psicólogo, né, que vai ajudar esse jovem, né, no processo de tratamento dele, ele precisa ser um profissional empático, né? O que a gente fala desse profissional empático? Dele se colocar no lugar do jovem, entender, acolher esse jovem, né? Não passar uma postura de autoridade para esse jovem, ser um profissional mais aberto, né? Entender, né, esse momento de ambivalência que a gente fala entre o não querer e o querer a droga. Então, assim, precisa primeiramente ter um profissional capacitado para isso, né? Para ajudar o jovem a entender esse momento, né, que ele está passando, essa fase, né, esse momento da vida dele tão difícil, né? E aí eu trabalho aqui na clínica com uma abordagem que chama-se teoria cognitiva comportamental, porque ela vai trabalhar, né, os processos mentais, né, a parte cognitiva do jovem e também o comportamento dele, né? Então, assim, a gente vai procurar treinar, né, essa pessoa, procurar modificar situações, né? E assim, desafiando os pensamentos dela, né? Como que ela está elaborando esses pensamentos, como que ela está pensando sobre algumas crenças na vida dela, né? Fazendo com que ela tenha um estilo de vida mais saudável, né? Tomando decisões mais assim, decisões certas. Então, assim, a gente vai ajudar esse jovem a pensar sobre tudo isso, mas como? Com uma teoria e com técnicas eficazes, né? A psicologia hoje tem essa abordagem para trabalhar com a dependência química, então é uma abordagem eficaz, tá? E qual é a maior dificuldade encontrada na libertação dessa doença? Então, como a gente está falando de jovem, eu penso que, assim, não é uma libertação, né? Na verdade, assim, se o jovem já está envolvido com a droga, a gente precisa ajudar o jovem, né, a compreender qual foi a consequência de tudo isso, né? Olhando um pouco para quê, né? Olhando um pouco para que grupos esse jovem está, né, inserido, quais são as atitudes que ele tem em relação às atividades diárias que ele tem, né? Será que, como ele pensa, como ele entende a droga, né? Qual a atitude dele em relação à droga? Para que o que acontece? Não é todo jovem que experimenta a droga que ele vai se tornar dependente, né? A gente tem que perceber se ele tem uma tendência crônica, né? Se ele tem sintomas de abstinência, né, que é a falta, né, muitas vezes da droga. Então, assim, a gente tem que observar várias coisas, vários fatores que podem ajudar, porque não acredito nessa questão da libertação, né, mas eu acredito que se o paciente já está, né, envolvido, né, no uso da droga, a gente tem que tratar esse paciente. Para isso que existem as clínicas especializadas, né, nesse tratamento e o programa terapêutico, coisas que a gente faz pensando nesse paciente como um ser único, né, nesse jovem, enquanto ele está no uso, né? Agora, se eles não estiverem no uso, tem várias coisas que a gente pode fazer juntos. Como os pais, familiares e amigos reagem mediante essa situação? Então, depende
depende de família para família, né? Então, assim, na verdade, existem famílias que compreendem mais, que conversam mais com esse adolescente, porque o importante para uma família é ouvir o que o jovem tem a dizer, e não, muitas vezes, dar conselhos, ser autoritários, né? Então, é diferente, né? Autoridade de autoritarismo, né? Claro que o jovem tem que ter uma regra, né? O jovem precisa, né, de um direcionamento, mas isso não quer dizer que tem que haver desconfiança dentro de casa, com coisas infundadas, né? A família, ela precisa ter conhecimento, né? Para isso ela precisa entender um pouco mais sobre a droga, porque hoje em dia, Joyce, o jovem não entende muito mais da droga do que os seus pais, porque às vezes dentro da família não é conversado sobre a droga. E existe um medo, né? A família muitas vezes não quer admitir. Então eu penso assim, que muitas famílias sofrem com isso, né? Para isso que a gente está aqui, para ajudar as famílias a entenderem um pouco mais isso, né? Ouvir as angústias dessa família, né? Para isso precisa de alguém para ajudar, né? Alguém profissional, alguém que se preocupe, as clínicas, né? Para isso que tem para a família, para que a gente possa ajudar essas famílias. Então vocês trabalham com o paciente e com a família? Sim. A clínica trabalha. Então, assim, nós fazemos orientações dos familiares também, Joyce. Porque não adianta só a gente tratar o paciente. Então, ele vem em terapia, ele consegue entender, né, o porquê do uso, o porquê da dependência, o que é a droga. Mas, assim, na verdade, será que essa família também está preparada para receber esse paciente depois, esse jovem? Então, a gente orienta a família, né? Fala para ela, dá um pouco, né? A gente ajuda essa família a entender um pouco mais, dá a informação necessária que ela precisa. E acolhe também, né? Porque a família está sofrendo, né? Existe um sofrimento. Ninguém fica contente quando descobre que o filho está envolvido com o uso, não é verdade? E assim, existe alguma maneira de nós, os amigos ou família, tentar ajudar esse dependente sem que ele precise de um tratamento, sem uma clínica? Então, na verdade, a rede de apoio, Joyce, ela é muito importante, né? Então, assim, o que é a rede de apoio? São os amigos, a família, mas a gente tem que entender, né, a que ponto o uso, se ela já fez um uso esporádico, como que está esse uso? Para que isso aconteça, para que a gente possa ajudar, né, o paciente, o jovem, a gente precisa entender. E muitas vezes a gente não consegue entender como que está o uso dessa pessoa. Então a gente precisa levar para um local apropriado, né, para alguém que entenda realmente. Porque assim, às vezes você pode conversar, porque se a gente dá muito conselho, fica no senso comum. Né? Então, assim, como que a gente vai ajudar no senso comum? Então, precisa ter um tratamento especializado, né? Justamente um profissional, né? Acho que a psicoterapia é importante, né? Para ajudar. Mas, assim, tem outras coisas que a gente pode estar fazendo também. Como, assim, ajudar esse jovem a participar de atividades culturais, atividades do lazer, engajamento religioso, tem várias coisas que precisam ser feitas. Então, assim, não é só uma coisa que dá certo. Então, assim, a gente tem que pensar em várias técnicas, né? Em vários procedimentos que a gente pode usar com esse jovem, né? Vamos supor, você enquanto amiga, você pode ajudar sim, mas tem uma hora que você não vai mais conseguir ajudar. Você vai ter que procurar uma ajuda especializada. Tá certo? E muitas vezes a gente não tem, né? Obrigada.